Experimentos terraplanistas amadores, o teste da radiotransmissão. Nesse vídeo eu continuo uma série a respeito dos testes feitos no documentário Terra Convexa, e por conta da total falta de dados e método desse documentário, podemos deduzir que eles tiram suas conclusões de lugares muito obscuros. É claro que esse tipo de situação tem o atrativo de ser simples, mas as coisas não são simples, a vida não é simples, qualquer um que está vivo sabe disso. Desconfie de tudo que é simples. Então não se faz um experimento científico com uma única observação. Quantos testes foram feitos? Qual é o rigor desses testes? É isso que tenho analisado nesses vídeos, e vamos ver a respeito também do teste da radiotransmissão. Muitas vezes recebo comentários aqui no canal dizendo que eu mesmo tenho que fazer o experimento. Para mostrar que uma lâmpada está queimada, eu não preciso construir uma. Então esse tipo de argumento é absurdo. Esse vídeo tomou um bom tempo de pesquisa, porque eu quero que ele sirva de exemplo para tudo que deve ser considerado em um experimento. Os testes apresentados no documentário Terra Convexa são resultado de uma ignorância ou de má fé? Vamos ver nesse vídeo. Gostaria muito de agradecer ao Razek, temos discutido esse assunto do teste da radiotransmissão por vários dias. Participaram dessa discussão também Felipe Brandão e o canal do Rádio Amador, os quais agradeço também. Vamos aproveitar essa situação para adquirir conhecimento sobre ondas eletromagnéticas. Então, a onda eletromagnética ela não é um arame esticado, como dão a entender nesse tipo de teste. Ou seja, você estica um arame e ele bate ou não num obstáculo, num morro. Não é assim que se lida com esse tipo de situação. Então, a onda é uma propagação de energia. Existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Um líquido, um gás, enquanto as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar também no vácuo. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Você tem aí a imagem de uma gota d'água caindo numa superfície de um lago, formando uma onda mecânica. As características importantes de uma onda são o período, a frequência e o comprimento de onda. Como você vê, então, esta onda tem uma frequência de 2 Hz, ela faz 2 ciclos por segundo. O período é o tempo para completar um ciclo. O período é o inverso da frequência, eles são inversamente proporcionais. E o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência dessa onda. O comprimento de onda, então, lambda, letra grega, a frequência F e o período T. As ondas eletromagnéticas, elas foram, na década de 1860 e 70, pesquisadas pelo cientista escocês James Clerk Maxwell, que desenvolveu uma teoria científica para explicar essas ondas eletromagnéticas. Então ele notou que os campos elétricos e magnéticos eles podem se unir, como você está vendo. Ele resumiu essa relação entre eletricidade e magnetismo no que agora é chamado de equações de Maxwell. Nessa tabela você percebe que não é fácil, não é simples. Então, e ainda, nessa tabela você tem as equações de Maxwell depois do uso do gradiente, que é o triângulo, que o símbolo nabla, foi introduzido nas várias, tinha muitas equações de Maxwell, foi introduzido esse símbolo para facilitar por Oliver Heaviside. Na sequência, um espectro eletromagnético, então perceba o aumento da frequência e a consequente diminuição do comprimento de onda. Em destaque, o espectro da luz visível. Então você tem do vermelho ao violeta, antes dele o infravermelho e depois o ultravioleta. Repare que os raios X, raios gama, eles têm uma frequência muito alta. Nessa outra figura também você percebe no espectro eletromagnético que o comprimento de onda ele vai diminuindo enquanto a frequência vai aumentando.
Vários eventos ocorrem na propagação de uma onda e eles podem acontecer, inclusive, simultaneamente. Veja, reflexão, absorção, refração, dispersão e difração. Uma propriedade muito importante das ondas é a interferência de ondas. Então, ela pode ser construtiva, destrutiva. As ondas podem se somar ou se subtrair de alguma forma para formar um terceiro tipo de onda. Na água, elas formam esse tipo de configuração numa interferência. A parte mais baixa seria uma interferência destrutiva, enquanto as cristas são a interferência construtiva. O caráter ondulatório da luz foi evidenciado por Thomas Young em 1804. Links na descrição a respeito desse experimento que eu refiz aqui. Veja, antes que alguém comente alguma coisa, é muito diferente você usar de forma ilustrativa um experimento que já foi feito com rigor por centenas de vezes, do que fazer um experimento que pretende refutar um modelo já bem estabelecido. Se você quer fazer um experimento de refutação, ele tem que ser feito com o maior rigor possível, porque assim se dá condições dele ser averiguado por pares, por pessoas que entendam do assunto. O experimento de Thomas Young, que evidenciou o caráter ondulatório da luz, consiste em se dividir um raio de luz por ação de um obstáculo muito fino, ou uma dupla fenda, e verificar o padrão que forma um anteparo do outro lado do obstáculo. Esse padrão é aquele esperado na interferência construtiva e destrutiva de ondas. Repare que ao centro devemos ter a maior intensidade luminosa por conta da interferência construtiva de várias frentes de onda. Na minha versão do experimento, utilizei uma placa de vidro com fita isolante para fazer a dupla fenda e passei por elas o laser. Vamos ver agora a minha versão do experimento. Você vê agora o aparato montado. Repare no laser passando pela dupla fenda. Agora o caminho do laser chegando à parede oposta, a uma distância de aproximadamente 4,5 metros. Você vê então a interferência construtiva das ondas de luz nas partes iluminadas e a interferência destrutiva das ondas de luz na parte escura. Repare que exatamente no centro você tem uma área muito mais luminosa, onde há uma interferência construtiva muito maior das frentes de onda. Medindo o ângulo entre o laser e a parte clara ou a parte escura à direita ou à esquerda, você tem o cálculo do comprimento de onda do laser, como será visto em seguida. Agora veja, se eu quisesse usar esse experimento para fazer uma refutação de um modelo bem estabelecido, eu teria que fazer um controle de variáveis, ou seja, medir em cada situação, e fazer inúmeras vezes, medir em cada situação com a maior precisão possível a distância entre a dupla fenda e o anteparo, variar a largura dessa dupla fenda, mostrar a análise estatística de erros, desvio padrão, uma série de coisas para começar uma refutação. Então não é fazer um único teste, aquilo nem é um teste, é uma situação. Então com uma única situação feita sem o menor rigor, sem dados suficientes para averiguação, você chega e fala, pronto, a Terra é plana, acabou. Isso é, no mínimo, infantil. Você pode, inclusive, utilizando trigonometria básica, calcular o comprimento de onda do laser. Para isso, basta que você tome o ângulo entre uma região de interferência construtiva ou destrutiva, cada uma tem a sua fórmula, e o feixe principal do laser. Sabido esse ângulo, você calcula o seno dele e a posição dessa interferência construtiva ou destrutiva. Para cada uma delas, você tem a fórmula específica. Então, vimos
várias propriedades das ondas eletromagnéticas. Como elas se propagam, o que ocorre quando ela atinge um obstáculo, uma reflexão, uma refração, uma difração. E ainda, as interferências de onda, que é um assunto muito importante. Essa interferência pode ser construtiva, aumentando a amplitude dessa onda, ou destrutiva, diminuindo a amplitude da onda. A amplitude seria, então, a distância entre um pico e a metade, ali, o eixo horizontal da onda. Ainda há outros fenômenos bastante importantes que ocorrem em ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a formação de harmônicos. Então, a harmônica de uma onda é uma frequência específica de vibração que tem uma propriedade de causar um efeito de ressonância. A ressonância é um fenômeno onde um sistema vibratório ou uma força externa conduz um outro sistema vibratório a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Então, nessas frequências, até mesmo forças periódicas muito pequenas podem induzir o outro sistema a produzir vibrações de grande amplitude. Então, no caso das harmônicas que formam essa ressonância, o melhor exemplo seria o da formação de escalas musicais. Então, a formação de acordes a partir da série harmônica do Dó que você está vendo. No caso da ressonância, eu acho que o exemplo mais conhecido é da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O que acontece ali é que aconteceu que em 1940, no dia 1º de julho, ela foi inaugurada e no dia 7 de novembro ela entrou em completo colapso. Já na construção, ela mostrava o efeito na passagem do vento, ela começava a balançar muito mais do que o esperado. Então, é possível que o colapso da ponte se deva ao efeito de ressonância, como vamos ver. Você está vendo agora a ponte balançando e finalmente entrando em colapso total. Isso se dá por conta, além da ressonância, os vórtices de vento formados, como você vê na imagem a seguir. Esses vórtices se formaram por conta da falha na aerodinâmica da ponte, que foi construída de forma completamente diferente de outras pontes pênsiles que existem ao redor do mundo, como nessas figuras a seguir. Repare que embaixo da ponte você tem uma estrutura completamente diferente daquela observada na ponte de Tacoma. Na descrição você vai encontrar várias referências sobre a discussão se a ressonância foi realmente a responsável pelo colapso da ponte de Tacoma. A única vítima fatal foi o cachorro Tubby, que ficou preso em um carro, e na tentativa de resgatá-lo, ele mordeu a mão dessa pessoa, que teve que voltar engatinhando para o começo da ponte por conta da grande oscilação em que ela já se encontrava. Além de todas essas propriedades que nós vimos, muito importantes das ondas eletromagnéticas, há ainda a polarização. Essa polarização se refere à direção do campo elétrico, que é tomado como referência. Então, na polarização linear, os campos oscilam em uma única direção. Na polarização circular ou elíptica, os campos giram uma taxa constante em um plano à medida que a onda se propaga. Embora a polarização seja iniciada predominantemente pela antena transmissora, ela pode mudar drasticamente ao refletir numa superfície como a água, por exemplo. Então, o resultado é que há uma incerteza sobre qual orientação uma onda de rádio específica terá quando atingir a antena do receptor, e sempre há a chance de ocorrer uma condição chamada de polarização cruzada. Isso, é claro, vai interferir no sinal da recepção. Você vê uma polarização circular e uma malha de borracha convertida em uma polarização linear. Um tópico muito importante dentro do estudo de ondas eletromagnéticas são as zonas de Fresnel, nomeadas assim em homenagem ao físico francês Jean Fresnel, que as estudou. Elas se constituem de regiões elipsoidais e concêntricas do espaço entre e ao redor das antenas transmissora e receptora, que ocupam os seus focos, como você vê na figura seguinte. Nessa figura você tem então a primeira zona
de Fresnel. As ondas de rádio transmitidas podem seguir caminhos diferentes, especialmente se houver obstruções, e chegarão ao receptor em intervalos de tempo diferentes e logo fora de fase. Dependendo da magnitude dessa mudança, há uma interferência construtiva, no caso em que as amplitudes das ondas se somam, ou uma interferência destrutiva, no caso em que as amplitudes das ondas se subtraem. Para uma interferência construtiva, nós temos as zonas de Fresnel ímpares, e para o caso de interferências destrutivas, as zonas de Fresnel pares. Então, o tamanho dessa zona de Fresnel, calculada a uma distância específica do transmissor e do receptor, pode ajudar a prever se obstruções ou descontinuidades ao longo do caminho causarão interferência significativa. Para o cálculo do raio da zona de Fresnel, você vê a fórmula a seguir. Como explicado anteriormente, a zona de Fresnel pode ser usada para determinar se o sinal devolvido será recebido em fase ou fora de fase, mas a polarização transmitida de um sinal de radiofrequência pode influenciar bastante o que realmente acontece no final da transmissão. Vimos a polarização anteriormente. Então, se um sinal polarizado verticalmente se desviar em uma superfície horizontal, como a superfície da água, por exemplo, e mesmo que tal superfície esteja dentro da primeira zona de Fresnel, que é uma região de uma interferência de ondas construtiva, esse sinal resultante será invertido por conta dessa polarização na superfície da água. Logo, mesmo que se esperasse uma mudança mínima de fase nessa primeira região, o sinal devolvido chegará fora de fase, o que enfraquecerá o sinal recebido. No documentário Terra Convexa, isso foi calculado? Eu duvido. Então, em relação ao teste do documentário da radiocomunicação, ele é válido ou não? No Esférica Est, o site do Rasek, você vai encontrar vários detalhes a respeito do que eu falar aqui, do teste da radiocomunicação feita no documentário. Haverá na descrição do meu vídeo os links para o documentário. O objetivo do teste era justamente verificar a possibilidade de comunicação por radiofrequência em uma distância de 14,2 quilômetros, e se haveria uma interferência ou não da curvatura da Terra. Então, a alegação é que a curvatura da Terra impediria a propagação do sinal, uma vez que, segundo os realizadores do teste, haveria uma obstrução causada pela curvatura de 3,84 metros. Você vê, em seguida, os equipamentos utilizados no teste do documentário Terra Convexa, o rádio, a antena receptora, a localização e distância entre os dois pontos e a altura das antenas. Nesse caso, a altura das antenas teve que ser calculada pelo Rasek através de mapas topográficos, porque também elas não são fornecidas pelos realizadores do teste. Então veja na figura seguinte as coordenadas da equipe A e o mapa topográfico dessa localidade, que indica 4 metros de elevação. Na sequência, na outra localidade, as coordenadas da equipe B, que indica um mapa topográfico com 0 metros de elevação. Resultados do teste. Quando você vai fazer um experimento que deve ter uma validade científica, a primeira coisa que você deve fazer é tomar o máximo conhecimento possível dos elementos desse experimento. Nesse caso, vimos no decorrer do vídeo sobre ondas eletromagnéticas. Então é um experimento sobre ondas de rádio, tipo de onda eletromagnética. Vimos, quando ela se propaga, todos os efeitos que podem acontecer. Então, a difração, reflexão, refração, espalhamento ou difusão. Além disso, vimos, com o caso do experimento de Thomas Young, a interferência de ondas eletromagnéticas. No caso, a própria luz, como uma onda eletromagnética. Então, além disso,
A polarização de ondas é muito importante. Mesmo que a antena ela não aceite a polarização cruzada, isso deveria estar no documentário. Na figura seguinte você vê uma imagem importantíssima, que é a intensidade do sinal recebido, tirada do próprio documentário. Veja nessa imagem que apenas 2,5 casas das 16 posições estão preenchidas, o que representa um sinal de 15,63% de força. Ou seja, é um sinal fraco que foi recebido. Será que era esperado receber um sinal fraco com a curvatura da Terra? Será que a curvatura da Terra não impediria esse sinal? Veja, você tem na figura seguinte a análise dos resultados, começando pelo cálculo da tangente entre as duas antenas. Uma está a 5,5 metros e a outra a 1,5 metro. Então a distância entre elas é de 13,99 quilômetros. Na sequência, o cálculo da curvatura da Terra. Repare que nada disso foi fornecido pelo documentário. Então, com a refração padrão, porque não se sabia a temperatura, pressão do ar, umidade, taxa de chuva, nada disso, então usou-se o Hazek usou a refração padrão para calcular que a curvatura da Terra, a obstrução pela curvatura, seria de 1,79 metros. Logo em seguida você vê o cálculo do raio da zona de Fresnel. Tanto a primeira zona quanto 60% da primeira zona, que também é um número bastante importante. Então veja, nada disso foi mostrado pelo documentário. Era esperado com a curvatura um sinal fraco. Um dado muito importante agora. Veja nessa imagem a inserção dos dados no simulador do fabricante do equipamento. Você tem colorido ali no centro da imagem, embaixo a zona de Fresnel, que era esperada que fosse realmente inclinada por conta da diferença de altura das antenas. Mas você tem bem ali no centro, em colorido, o sinal. Quanto mais para o violeta, mais fraco. E agora, na sequência, nessas duas figuras, então você vê o resultado obtido pela simulação, com a curvatura, que é completamente compatível com o resultado do teste. À direita da imagem você tem um detalhe que realmente o sinal chega no receptor, apesar de fraco, com cerca de 15% do sinal, o que foi mostrado pelo teste. Portanto, pela total falta de dados para averiguação, a falta de critérios e rigor científico, e mesmo pelo desconhecimento de todas as propriedades de uma onda eletromagnética de rádio, e ainda pelo resultado do teste mostrado pelo documentário ser o equivalente ao esperado em uma Terra esférica, podemos dizer que esse teste não serve para nada. Não representa e não significa nada. Foi um teste feito de má fé ou apenas ignorância? Eu acredito que ignorância em excesso é sempre má fé. Até a próxima.